Como estamos num estudo bíblico, vamos usar a Bíblia. E eu os convido para iniciarmos essa segunda parte do estudo, que façam a gentileza de abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nesse texto, Jesus está lendo uma profecia que falava a seu respeito. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se nós nos dispusermos a estudar sob a luz da palavra de Deus, o período em que Jesus viveu nesta terra entre nós, nós vamos observar que havia um relacionamento especial entre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Em todos os momentos da vida de Cristo, nós vemos a atuação do Espírito Santo nele. Dentre esses momentos que cercam toda a vida do nosso Senhor Jesus no seu ministério terrestre, nós vamos destacar aqui 3 momentos importantíssimos na vida e na pessoa de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos a ação do Espírito Santo na concepção de Jesus. Quando o anjo Gabriel foi procurar Maria e dar-lhe a notícia de que ela seria a mãe, daria luz ao Filho de Deus, ela assustada, e nós mulheres podemos imaginar o susto de Maria, perguntou ao anjo: mas como que isso pode acontecer? Eu sou uma virgem. Vamos ver o que o anjo respondeu a Maria? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 35. Vamos ver a resposta do anjo a Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É exatamente por isso que o Evangelho de Mateus, lá em Mateus 1, versículo 18, também afirma que Maria, enquanto era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. A encarnação de Jesus, irmãos, foi um milagre do Espírito Santo. Não foi uma concepção natural, não foi uma concepção corriqueira, foi uma atuação milagrosa do Espírito Santo de Deus, e nós vemos já na concepção de nosso Senhor Jesus aqui na terra, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Foi através dessa ação que Jesus assumiu a forma de servo, como diz em Filipenses, capítulo 2, verso 7, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, verso 14. Vamos fazer igual os nossos irmãos bereanos, né? Diz que lá na igreja de Bereia, os pregadores iam pregar e os irmãos abriam a Bíblia e, conferia as escrituras se eles estavam falando verdade, né? É uma qualidade daquele que é maduro espiritualmente, de conferir nas escrituras se o pregador não está falando bobagem. E a gente se aplica em conhecer a verdade, e o Espírito Santo nos orienta se a gente pode estar sendo enganado ou não. Não é assim? É assim, irmãos? É assim que acontece. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra para não ser enganado quando a palavra for distorcida ou acrescida ou diminuída, né? É preciso que a gente confira e conheça as escrituras.
Lá em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe como isso aconteceu? Como Jesus se fez carne? Através e graças à obra do Espírito Santo de Deus. Isso só foi possível porque o Espírito Santo entrou com providência na concepção de Jesus. Sem dúvida nenhuma, irmãos, o fato da concepção sobrenatural de Jesus é a maior obra realizada pelo Espírito Santo na história da salvação humana. Porque se Jesus não tivesse vindo, não teríamos chance. É através dele, por meio dele, que nós temos acesso à salvação, que temos o direito de chegar à presença de Deus e a esperança, a certeza de termos a vida eterna. Mas isso só foi possível porque o Espírito Santo interveio na história da humanidade através do nascimento e da encarnação de Jesus Cristo. E o fato de Jesus ter sido concebido de uma virgem é importante. Afinal de contas, isso mostra um verdadeiro milagre. Isso só foi possível porque é obra divina. Mas a Bíblia, a ênfase maior que a Bíblia dá com relação ao nascimento de Jesus, não está na virgindade de Maria. Está no fato dela ter sido envolvida pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande feito. O texto de Romanos, capítulo 5, vamos ler, Romanos 5, versículo 12. Faz uma declaração muito importante para nós, seres humanos, uma realidade da nossa espécie como ser humano. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diante desse texto, a Bíblia nos assegura que todo ser humano é pecador. Todos pecaram. E Jesus foi ser humano? Foi. Ele herdou a natureza humana de Maria. Mas o fato dele ter sido concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus fez com que ele não herdasse a semente do pecado, porque ele era santo. No texto que nós lemos no início, o texto de Lucas 1,35, diz assim: também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Jesus não era um pecador. Ele herdou a natureza santa do Espírito Santo que envolveu Maria e o gerou como filho de Deus, mas também como filho do homem. Amém? Isso foi essencial para que o Senhor não possuísse essa semente do pecado, em que todos os seres humanos trazem dentro de si desde o momento em que são gerados. Os céticos podem até zombar do fato a respeito do nascimento virginal de Cristo, alegando ser isso algo impossível de acontecer. Mas quanto a isso, o anjo Gabriel resolve definitivamente essa questão. Vamos conferir a resposta do anjo Gabriel em Lucas, capítulo 1, primeira parte do versículo 37. Na conversa do anjo Gabriel com Maria, ele responde assim para ela: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, para Deus nada é impossível. E o Espírito Santo é Deus. Ele pode ter concebido a Jesus de maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa, e ter permitido assim a concepção de Jesus através do envolvimento do Espírito Santo de Deus.